Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui, né, ao nosso canal e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos falando sobre fundamentos de programação C# usando o Visual Studio 2022. Bom, então primeiramente eu vou iniciar essas videoaulas, né, na verdade uma série de vídeos, mostrando a ferramenta, tá certo? No meu ambiente eu tenho aqui um Visual Studio 2022 com essas versões de software instaladas, tá certo? Bom, eu vou começar esse primeiro vídeo mostrando como criar um projeto e a estrutura de um projeto aí, né? Isso é muito importante para os iniciantes, de modo que isso aí seja feito de modo correto, tá certo? Bom, eu vou iniciar aqui, né? Tem a opção aqui, arquivo projeto, tá? Eu vou clicar em projeto. Já demora um pouquinho, tá? Bom, você tem como selecionar os idiomas, as plataformas, né, os tipos de projeto, mas de um modo geral a gente vai pegar essa primeira opção, que é um aplicativo de console, tá? Não tem nada gráfico, então ele vai servir para programação em C#, né? E as plataformas compatíveis são essas. Vou dar um próximo. Bom, eu vou dar um nome para esse projeto, pessoal, de primeiro projeto, tá certo? Bom, a minha pasta que ele está selecionando para colocar esse projeto, eu vou selecionar, eu criei uma pasta aqui na área de trabalho, depois eu vou explicar o motivo, eu vou chamar de projeto, tá? E vou dar um selecionar. É muito importante que a gente tenha esse entendimento, principalmente para quem está começando, tá certo? Vou deixar o default, vou dar um próximo. Bom, nessa primeira opção, pessoal, o default aqui do Visual Studio já vem desabilitada essa opção, mas eu vou marcá-la, tá? Não use instruções de nível superior para que a gente consiga ver todo o conteúdo da classe, né, a definição completa do arquivo que ele vai criar. Vou dar um próximo. Bom, ele está carregando, né, fazendo a criação da estrutura. Como eu estou gravando aqui ao mesmo tempo, pode ser que ele fique um pouquinho mais demorado, mas a rigor esse é um processo até relativamente rápido. Ele vai criar a estrutura do meu projeto, tá? Então tá aqui, né? O primeiro projeto que ele criou, o namespace aqui, por definição, depois eu vou explicar isso aí na sequência. Primeiro projeto, tá? Internal Class Program, console.writeLine, o Hello World, tá? Bom, do lado direito ele tem a estrutura que ele criou aqui para o meu projeto. Se eu mandar nessa opção aqui, pessoal, eu vou mandar um compilar, dar um build, né? Mandar compilar a estrutura do meu projeto. Bom, se não tiver nenhum erro no código, como foi um código gerado automaticamente, né? Não tem erros, tá certo? Então tá o resultado aqui da console, né? Ele está executando, compilou o projeto. Bom, e aqui está o resultado, né? O Hello World, tá? Essa tela aí eu posso mudar na medida do que eu precisar, né? Console.writeLine é um método padrão aí do .NET, aliás, do C#, né? E aí você tem aqui essa string, você pode mudar, ele está mandando para saída padrão. Para finalizar o vídeo, eu vou mostrar a estrutura que ele cria durante a compilação desse projeto, tá? Para esse projeto. Bom, eu vou acessar aqui então a console, a área de trabalho do meu computador, tá certo? Projeto, primeiro projeto, e essa estrutura que ele cria, né? Esse arquivo SLN, na verdade, é um arquivo que ele cria com as informações sobre o projeto criado, tá certo? Se eu abrir esse diretório, né? Esse diretório primeiro projeto é a referência dele. Bom, então eu vou abrir todos os diretórios para dar uma geral, tá? Dentro do primeiro projeto, ele cria esse .cs, né? Esse .cs é a extensão do arquivo fonte para o C#. Se eu abrir isso aqui com editor qualquer, um editor de texto, der um editar, ele vai mostrar a estrutura daquele código-fonte que nós criamos, tá? Isso é muito importante, né? Se a gente falar assim, eu quero ver só o código-fonte do projeto. Todos os arquivos aqui, então, na verdade, ele vai, o default dele é jogar nesse diretório, tá certo? Bom, o Windows, né? Ele gera um código executável, tá certo? Então, esse primeiro projeto .exe aqui, se eu clicar duas vezes nele, ele é o código executável do projeto, tá? Observe que ele tentou abrir a tela e fechou, né? Mas a gente pode usar aqui um console, read key, tá certo? Vou dar um tab aqui para ele completar.
Vou compilar novamente para ele parar a tela, para a gente conseguir ver o resultado, né? Aqui dentro do Visual Studio ele já para automaticamente, tá? Se eu der um Enter aqui. Mas, se eu estiver rodando um exe aqui, esse executável, se eu clicar 2 vezes, lá, agora ele parou, tá certo? Observem que ele mostrou aqui o resultado da saída do programa. Aqui estão os arquivos intermediários que ele gera, tá? Dentro desse OBJ, dentro desse debug, né, no processo de compilação, ele gera alguns arquivos temporários, né, as DLLs, tá? Que é comum do Windows, né? As bibliotecas de ligação dinâmica. Então, está aqui a estrutura do projeto. É muito importante que os iniciantes aí da programação C Sharp, Visual Studio, né, que eles conheçam essa estrutura, tá? Uma outra opção também, porque o Visual Studio 2022 ele é pago. Uma outra opção de editor que você pode utilizar, né, para essas videoaulas é o VS Code, né, que é bastante comum, ou a versão gratuita, né, da IDE da Microsoft, que você pode buscar dentro do site da Microsoft. Bom, vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.